boa noite a todas e todos. Vamos dar início a mais uma sessão de nosso ciclo de estudos do livro A Fuga dos Monges Bom. Nós iniciamos estas sessões com um momento de introspecção, de conexão conosco mesmos, com a linhagem, com os mestres, os professores, do bom, por instrução na verdade, por um pedido inicial do Geshe-Dema. Nós iniciamos nos conectando especialmente com Yongtse Tsin Rinpoche, agora um mestre em seu Paranirvana, o professor dos nossos professores, detentor dos principais ensinamentos, das principais linhagens da tradição, protagonista, junto com outros dois professores importantes, do livro que estamos estudando. Nós dedicamos a nossa prática, nosso estudo a ele. Yongtse Rinpoche era particularmente um professor do Dzogchen, da tradição Dzogchen, e a sua última instrução, de acordo com Tenzin Wangyal Rinpoche, foi para nos lembrarmos a todo momento de que as coisas são como é, de que nós podemos deixar as coisas como estão a cada momento, e que se nós conseguirmos deixar as coisas serem tal como é a cada momento, sem nos apegarmos e também sem rejeitarmos nada, então aí nós conseguimos estar no estado natural da nossa mente. O estado natural da nossa mente é o estado já iluminado, é o estado já perfeito, está presente a cada momento de nossa experiência. É claro que devido aos obscurecimentos, aos estímulos, às vicissitudes do cotidiano, aos venenos mentais, às nossas emoções aflitivas, nós nem sempre, na verdade, dificilmente, nós conseguimos nos soltar, nos abandonar no estado natural. A gente tem dificuldade de deixar as coisas ser como são. Mas, ao pedir as bênçãos, ao pedir ajuda, ao pedir o apoio dos mestres iluminados, particularmente da tradição que praticamos e que estudamos do Yungon Drumbon, então nós recebemos de fato o apoio para, ainda que momentaneamente, poder relaxar, poder descansar, poder se soltar no estado natural, no estado perfeito, no estado iluminado da nossa mente. Então, nós podemos visualizar à nossa frente uma luz branca que representa Tapiritsa. Tapiritsa, o mestre iluminado, o mestre raiz dos ensinamentos Dzogchen, particularmente dos ensinamentos da tradição do Nyanju Shanshun, e é o lama raiz, é o mestre raiz de todos os nossos professores, é o nosso lama raiz, é o nosso mestre raiz. Então, nós podemos visualizar Tapiritsa como uma criança, um jovem adolescente que tem um formato, ou que pode aparecer no formato de um cristal branco também, cristal branco, luminoso, claro. À nossa frente, da testa de Tapiritsa, nós podemos visualizar uma luz branca que vem até a nossa testa.
e traz a energia, o empoderamento, as bênçãos do corpo iluminado, ou seja, as bênçãos do reconhecimento do nosso corpo aqui e agora, tal como está, tal como é, como um corpo iluminado. Será que nós conseguimos deixar o nosso corpo ser como é agora, independentemente de incômodos, independentemente de dores, ou independentemente de situações agradáveis também? Será que a gente consegue não se apegar a situações agradáveis e não rejeitar as situações ruins, simplesmente deixar de ser o nosso corpo como é? Se nós conseguirmos, ainda que por uns poucos instantes, então nós estamos praticando os ensinamentos mais avançados da tradição. Nós estamos experienciando a própria iluminação. Nós podemos respirar com consciência do nosso corpo para apoiar e aprofundar ainda mais a experiência. Nós podemos perceber a quietude do nosso corpo, a quietude que é a base do movimento. Então, o nosso corpo, ele é inseparável da quietude, assim como qualquer movimento é inseparável da quietude. Só há movimento porque há um espaço de quietude de onde surge o movimento e de onde o movimento se desenrola e onde o movimento termina. Então é isso que a gente está tentando experienciar, essa base da quietude. Nós respiramos, relaxamos, soltamos o nosso corpo nessa quietude. Nós podemos também visualizar que da garganta de Tapiritsa vem uma luz vermelha até a nossa garganta, trazendo o empoderamento, as energias, as bênçãos da fala iluminada. Nós podemos reconhecer ou pedir ajuda dos mestres, pedir ajuda de Tapiritsa para reconhecermos que a nossa voz, que a nossa fala, independentemente de como ela se dá, é uma expressão da iluminação, que é a fala que nós escutamos, qualquer som que nós escutamos, qualquer vibração que nós escutamos é uma manifestação da iluminação. Não nos apegamos, não rejeitamos, simplesmente deixamos a nossa fala, o som, tal como é. Deixe estar, diz Yongtse Rinpoche. A fala, o som, também surge de uma base que é o próprio silêncio. Surge, permanece e volta para o silêncio. Então, o silêncio é a verdadeira natureza do som. O silêncio é a verdadeira natureza da fala, assim como a quietude é a verdadeira natureza do nosso corpo, dos movimentos, das coisas que se movem. Então, a gente tenta descansar nesse silêncio. Não silêncio absoluto, o silêncio como espaço onde surgem os sons. Essa união de som e sua natureza, que é a quietude da fala e a quietude. Essa união e que é a autoconsciência. Isso é o estado natural.
tão fácil, tão difícil. A gente respira e solta os esforços de fala. Por fim, a gente pode abrir o nosso coração e receber as bênçãos, as energias, o empoderamento da mente iluminada que vem do coração de desculpa, que vem do coração de Tapiritsa, que é a união de todos os mestres, inclusive de Aung Tsin Rinpoche, e chega até o nosso coração na forma dessa luz azul, nos dando esse suporte para reconhecermos que a nossa própria mente é a expressão da iluminação. Pensamentos, emoções, tudo que surge de um grande, vasto, compassivo, livre espaço. Há um espaço incomensurável onde os pensamentos, as emoções, tudo surge, permanece e passa. Então, essa é a verdadeira natureza da nossa mente, é esse espaço que é inseparável das emoções, que é inseparável dos pensamentos. Então, a gente reconhece a natureza da nossa mente, espaçosa, aberta, e com apoio às bênçãos de Tapiritsa, dos mestres, nós tentamos soltar os esforços de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossa mente. A gente abre o coração e solta. A gente abre o coração e repousa. A gente respira com a consciência. A gente deixa tudo como está. A gente deixa tudo como é. E a gente pode se sentir então abençoado, empoderados, fortalecidos, apoiados. E a gente pede especialmente para que os mestres nos ajudem a permanecer nesse estado o tempo todo, o máximo de tempo possível, especialmente quando a gente mais precisa, quando a gente está em situações em que não é fácil reconhecer essa abertura, reconhecer a perfeição do nosso corpo, a perfeição da nossa fala, a perfeição da nossa mente. E a gente cria o desejo de que todos os seres possam, com a nossa ajuda, experienciar esse estado de abertura, esse estado de repouso, esse estado de tranquilidade, esse estado de iluminação em suas vidas. E assim a gente dá início, então, ao nosso ciclo de estudos. Eu fiz um pouquinho mais longo hoje, porque eu precisava. É, então, vamos dar continuidade aqui. A gente passou por uma pedreira, assim, não sei se vocês perceberam, mas os últimos capítulos do livro foram capítulos pesados, né? Foram capítulos difíceis porque é o coração do livro, foi justamente a fuga dos mestres por quase um ano, atravessando todos os tipos de perigo,
vindo lá de Can, lembram, né? O Yongtse Rinpoche, ele vem lá da região de Can, lá no, no noroeste do Tibete. E aí, cara, ele está pedindo para aumentar o volume. Vou tentar colocar aqui o microfone. Espero que melhore. Então, é, nós estamos acompanhando toda essa fuga, esse processo, e esses capítulos finais foram justamente o ápice, né, desse processo. E agora, então, a gente vai começar um capítulo que talvez seja um pouco mais fácil, uma etapa um pouco mais, não vou dizer tranquila, porque a gente vai ver que ainda tem muitos percalços aí pela frente, mas pelo menos a gente sabe que agora eles estão em segurança. Eles conseguiram fugir do Tibete e vão se encontrar em Katmandu. A gente viu isso no final do capítulo anterior. Então, capítulo 16. Refugiados em uma terra estrangeira. Santen Karmai e seu irmão Soko e sua mãe Zimo chegaram ao Nepal em meados de 1959 e seguiram para a mistura étnica que é Katmandu. Katmandu era a sede do governo do rei Mahendra Bir Bikram Chavidev, um governante simpático aos refugiados tibetanos, mas também sensível à ameaça de um poderoso exército chinês que rondava as fronteiras do Nepal. Esse medo havia levado o reino vizinho do Butão a inicialmente barrar os refugiados, antes de finalmente ceder e permitir que permanecessem temporariamente sob a condição de que seguissem para a Índia. Então a gente tem que considerar isso, né? O Nepal e Butão, especialmente, são países muito pequenos comparados com a China, tanto territorialmente quanto em termos de capacidade bélica. E, e aí a gente fica sabendo, então, que inicialmente o Butão recusou os refugiados, depois aceitou desde que eles fossem para a Índia em seguida. A gente sabe que foi o que aconteceu. O rei Mahendra, corajosamente, o rei Mahendra do Nepal, permitiu que os refugiados entrassem em seu reino apesar das ameaças chinesas. Muitos refugiados tibetanos se estabeleceram no Nepal, mas para a maioria era uma parada no caminho para a Índia, onde o Dalai Lama agora residia. Katmandu está situada em um vale semitropical a 1.280 metros de altitude, cercada por 4 montanhas, com os Himalaias nevados se erguendo na extremidade norte do vale. O status histórico da cidade como centro comercial atraía pessoas de todas as religiões da região. Os tibetanos se encaixavam facilmente na cidade cosmopolita, composta principalmente por hindus e budistas. Katmandu tornou-se um centro para a comunidade tibetana exilada no Nepal. Mosteiros e bairros representando cada uma das 3 províncias tibetanas, Kham, Amdo e Yutsan, surgiram para acomodar a crescente diáspora tibetana. Então a gente fica sabendo aqui que lá pelo menos naquele momento em Katmandu, as etnias dessas diferentes regiões formaram seus próprios bairros. Não sei como estaria hoje. Logo após chegar à capital, Santen soube que o Dalai Lama havia fugido do Tibete. Foi triste, porque mostrava que não havia esperança, lembrou Santen décadas depois. Até ouvirmos isso, sempre acreditamos que em algum lugar, de alguma forma, sempre acreditamos em nossos corações que havia um caminho de volta, de uma forma ou de outra.
Então, quando soubemos que ele havia partido, sabíamos que a situação estava terrivelmente ruim. Ruim. A fuga do Dalai Lama do Tibete desencadeou uma torrente de refugiados que esperavam se reunir com seu líder espiritual. No final de 1959, quase 20 mil tibetanos viviam no Nepal, 85 mil na Índia e 10 mil no Nepal. O rei Mahendra criou campos de refugiados temporários próximos às passagens montanhosas que serviam de portais do Tibete para o Nepal e construiu assentamentos permanentes em Katmandu, Solukhumbu e Pokhara, onde comunidades tibetanas continuaram a prosperar décadas depois. O rei também permitiu que o Dalai Lama enviasse um representante ao Nepal para coordenar os esforços de ajuda com a Cruz Vermelha Internacional e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A maioria dos refugiados acabou em campos indianos, onde enfrentaram água poluída, doenças e um calor opressivo. Em Delhi, o campo de refugiados tibetanos foi construído ao lado do lixão da cidade. Um dos maiores campos de trânsito na Índia ficava a cerca de 1.000 milhas a leste de Delhi, próximo à vila de Missamari, no estado de Assam, onde o exército dos Estados Unidos havia construído uma pista de pouso durante a Segunda Guerra Mundial. Missamari está em uma seção do extremo leste da Índia que serpenteia entre Bangladesh ao sul e Butão e Tibete ao norte. O campo de trânsito de Missari foi um dos dois grandes centros onde os refugiados eram inicialmente levados, depois encaminhados para outros campos indianos. A experiência de Tseren Wangyal, um comerciante de cã, foi típica dos bompos que chegaram a Missamari. Tseren Wangyal era um comerciante outrora próspero, forçado à pobreza pelas políticas tibetanas. Ele e sua esposa, Dawa Hamson, e sua filha de 3 anos, Tseren Dolma, fugiram de sua casa em Chungbol-Khan em 1960. Decidiram fugir depois que os chineses confiscaram sua propriedade e elevaram seus servos a empregados a posições de autoridade. Regozijando-se com o novo poder, eles dominaram Tseren Wangyal e sua família, tornando suas vidas miseráveis. O abuso tornou-se intolerável e Tseren Wangyal, sua esposa e filha, juntaram-se a um grupo de 17 pessoas em uma jornada de 28 dias através dos Himalaias. Como muitos dos que fugiram do Tibete, eles tinham apenas uma noção vaga da geografia. Sem guia, partiram na direção geral da fronteira, evitando áreas que poderiam ser patrulhadas. Cruzaram o Liaoning Tsangpo em embarcações feitas de pele, remando furiosamente para evitar serem levados pelas fortes correntezas. Ao alcançar a margem oposta, seguiram por terrenos montanhosos desconhecidos. Tseren carregando sua filha. Seguir na direção correta sem uma bússola provou ser um desafio na paisagem estranha. Várias vezes caminharam por horas apenas para chegar perto do lugar de onde haviam partido. Acamparam em montanhas tão íngremes que precisaram se amarrar a árvores à noite para não caírem costa abaixo. 4 vezes derrubaram árvores para atravessar abismos intransponíveis.
Todos no grupo de Tseren-Wangal sobreviveram, mas enquanto atravessaram passagens nevadas, passaram pelos corpos de outros grupos que não tiveram a mesma sorte. Quase famintos, com os suprimentos de comida esgotados há dias, estavam lentamente descendo lá do sul dos Himalaias quando o grupo de soldados apareceu na névoa. A princípio, pensaram que o exército chinês os havia encontrado. Os soldados falavam uma língua desconhecida que um dos membros reconheceu como hindi. Ao perceberem que os soldados eram indianos, gritaram: Lai Jiaolu, ou que os deuses sejam vitoriosos, e choraram. Os soldados os escoltaram até uma base militar onde comeram pela primeira vez em dias, devorando a comida indiana desconhecida. Seus nomes foram registrados e suas bagagens inspecionadas. Foram convidados a se despir para um exame médico, mas recusaram, conforme o costume tibetano, de nunca aparecer nus diante de ninguém, especialmente estranhos. Receberam alojamento em um quartel onde os catres simples pareciam luxuosos após tanto tempo dormindo no chão. No dia seguinte, foram levados para uma estranha. Me perdi aqui. Foram le... No dia seguinte, foram levados para uma estranha máquina de metal. Os tibetanos nunca haviam visto um helicóptero antes e ficaram assustados com o rugido dos motores. Ficaram maravilhados ao ver o chão se afastar pela janela enquanto o helicóptero subia aos céus. Foram deixados no campo de trânsito de Missamari, onde 150 barracões de bambu haviam sido erguidos em apenas 2 semanas, em uma área arenosa próxima ao rio. Em poucas horas, haviam saído das montanhas frescas para os trópicos úmidos. Suas únicas roupas eram tubas de lã grossa, inadequadas para o calor tropical intenso. Os tibetanos, os tibetanos sofreram miseravelmente. Os funcionários do campo deram à família batatas, curry, lentilhas, arroz, açúcar e óleo. A esposa de Tseri Wangal, Dawa, nunca havia visto lentilhas antes e não sabia como cozinhá-las. Inicialmente, a família sobreviveu com arroz, um prato apenas ocasionalmente consumido pelos tibetanos. A gente tem sempre que lembrar como é única a geografia do Tibete. Lá não tinha campos para leguminosas, para arroz. Ao contrário da água límpida que corria dos riachos tibetanos, a água no campo era turva e poluída. Disenteria e sarna se espalharam pelo campo. A filha de Tseri Wangal, sofrendo de sarna, ficou nauseada e logo teve uma diarreia tão severa que eliminava apenas sangue. Impotente, ele assistiu enquanto ela ficava cada vez mais fraca. Após vários dias agonizantes, ela morreu. Tseri Wangal, que havia carregado a filha nas costas pelos Himalaias, agora carregava seu pequeno corpo até uma pira funerária que fumegava perto do rio. A pira queimava constantemente, consumindo os corpos dos refugiados que morriam aos montes. Tseren Wangal, enlutado, e sua esposa rezaram por sua filha durante os tradicionais 49 dias para garantir que sua consciência fizesse uma transição pacífica através da reencarnação ou do renascimento, né, como a gente diria. Santen Karmai também sofreu as misérias de Missamari, embora não tenha encontrado Tseren Wangal lá. Então aqui os autores eles nos deram um contexto um pouco mais amplo, né, de outras pessoas, de outras histórias reais que ilustram o sofrimento não apenas da fuga. E veja, a menina sobreviveu aos Himalaias, mas não sobreviveu à disenteria, à sarna, às doenças dos campos de refugiados.
Santen estava vivendo em Katmandu há cerca de 7 meses quando soube que muitos de seus amigos de Drepung estavam no campo de trânsito de Missamari. Após organizar o envio de sua mãe, caso a Índia se mostrasse ter melhores perspectivas, Santen partiu para Rachal, um entroncamento ferroviário do lado indiano da fronteira, viajando com o monge que conhecia de Drepung e que havia escapado com outro grupo. Os dois haviam se reencontrado em Katmandu e decidiram viajar juntos, tendo sido aconselhados a embarcar em um trem em Rachal. Eles nunca tinham visto um trem antes, muito menos viajado em um. Ninguém havia mencionado que era necessário comprar bilhetes antes de embarcar. Os monges viram pessoas embarcando nos vagões de passageiros e seguiram seus exemplos. Estavam sem dinheiro e, de qualquer forma, não teriam como comprar bilhetes. O trem já estava em movimento quando o condutor indiano entrou no vagão e começou a pedir os bilhetes. Eles observaram com perplexidade enquanto o condutor percorria o corredor, examinando os bilhetes e apertando um perfurador manual para fazer um furo em cada um. Enquanto observavam, perceberam que também seriam solicitados a apresentar um bilhete para ser perfurado. O condutor, que não falava tibetano, pediu os bilhetes em hindi, idioma que nenhum dos dois compreendia. Por meio de gestos, fizeram o condutor entender que não tinham bilhetes. O condutor começou a gritar com eles e corriam o risco de serem expulsos do trem na próxima parada. Finalmente, Santen pronunciou as palavras que até os falantes de hindi conheciam. Dalai Lama. Repetiu o nome várias vezes e a expressão do condutor se acalmou. Ele os olhou por um momento, então balançou a cabeça como quem diz: deixa para lá, está tudo bem. Eles viajaram de trem por 3 dias e noites, 3 dias e 3 noites, antes de chegar ao campo de trânsito de Missamari. Quase 15 mil refugiados lotavam o campo. A maioria deles rebeldes campa. Um minuto. A maioria deles rebeldes campa, que haviam entregado suas armas antes de serem autorizados a cruzar a fronteira. Santen encontrou um espaço em um barracão de bambu com 60 pessoas vivendo em 2 cômodos. A maioria sofria de disenteria e logo Santen também foi acometido. Como disserem o Yangal, ele sobreviveu com a dieta monótona de arroz e lentilhas fornecida pelo governo indiano. O calor tropical intenso dobrava seu sofrimento. Sem saber onde Santen estava, seu amigo próximo e companheiro monge Sanjie Tenzin começou a procurá-lo após devolver seu sobrinho, Kedup, ao pai em Kalimpong, Índia. Enquanto visitava o mosteiro budista em Kalimpong, ouviu que Santen estava em Missamari e apressou-se para reunir com o amigo. Agora, reunidos, os dois amigos se preocupavam mais com a sobrevivência de sua religião do que com suas próprias condições de vida miseráveis. Sanjay havia trazido do Tibete tantos textos bons contendo os ensinamentos dos antigos mestres bons, quanto conseguiu carregar, mas era apenas uma fração do corpo de conhecimento escrito. Eles temiam não conseguir substituir os textos destruídos pelos chineses. Havia, no entanto, uma chance de que um conjunto completo de textos bons pudesse ser reunido a partir de manuscritos em mosteiros no Nepal. Os dois monges decidiram que iriam procurar textos e copiar o máximo que conseguissem encontrar. Lembrando, né, que lá no Nepal, na região de Dolpo, havia uma forte, ainda há, uma forte comunidade Bompa.
Eles não tinham dinheiro nem acesso a equipamentos de impressão, então não podiam fazer nada até encontrarem outros bompos dispostos a financiar a sua proposta. Sanjay voltou para Kalimpong, onde havia bompos que haviam escapado do Tibete com sua riqueza intacta. Enquanto isso, Santen juntou-se a um grupo de monges budistas amigáveis que seguiram para o campo de refugiados em Busha, uma cidade na fronteira entre Índia e Butão. Em Busha, encontrou 30 barracões de concreto cercado por cerca de arame farpado. Refugiados lotavam o campo e se espalhavam para fora de seus portões. Santen passou 3 meses em Busha, estudando com os monges budistas, antes que seu aprendizado fosse interrompido por outro episódio de disenteria. Mal conseguindo viajar, ele se reuniu com sua mãe, que havia se mudado de Katmandu para Kalimpong. Sua condição piorou e sua mãe temia que ele morresse. Felizmente para Santen, havia médicos ocidentais atendendo a grande população estrangeira da cidade, composta por empresários, diplomatas e espiões. Ele se recuperou após passar 2 meses sob os cuidados de um médico ocidental. E aí partimos para o capítulo seguinte. Snell Grove. Assim que Santen recuperou a saúde, juntou-se a Sanjay e os dois começaram a organizar seu projeto de impressão. Sanjay já havia arrecadado algum dinheiro com refugiados Bompo em Kalimpong. Nem todos os refugiados eram pobres. Muitos tibetanos ricos escaparam antes que suas fortunas fossem confiscadas e conseguiram levar a maior parte de sua riqueza consigo. Os 2 monges arrecadaram dinheiro suficiente para montar a primeira operação de impressão Bon fora do Tibete. A iniciativa começou com a bênção de alguns dos lamas mais influentes da comunidade de refugiados Bompo, incluindo Sherab Tenpai Gyaltsen, o abade do prestigiado mosteiro Yungundrung do Tibete. Santen e Sanjay inicialmente pagaram o impressor de Kalimpong, que laboriosamente montava blocos com caracteres inscritos em uma prensa. Logo perceberam que poderiam operar de forma mais rápida e barata em Delhi, usando uma prensa litográfica mais moderna. Com a ajuda de amigos que conheciam a cidade, mudaram-se para Delhi e alugaram um quarto acima de uma padaria para sua operação de impressão. A operação empregava monges bompos de Majnu Katila, o campo de refugiados tibetanos em Delhi. Os monges usavam tinta para copiar textos em folhas especiais de papel tratado com gordura, método conhecido como litografia, baseado na incapacidade da água e da tinta se misturarem. As folhas eram enviadas ao impressor, que as pressionava contra uma placa de metal, com a tinta e a gordura aderindo à superfície metálica. Aplicava-se uma solução de ácido e água, que aderia à gordura e gravava o metal. A tinta repelia a solução, evitando a gravação e, assim, criando letras em relevo. A placa era, então, fixada na prensa para a impressão. Sanjay e Santen cozinhavam e dormiam na oficina de cópias, onde reproduziam os textos antigos. Em 3 meses, haviam impresso cópias de todos os textos que possuíam. Sanjay começou a viajar pela região em busca de mais textos. Fez viagens longas e árduas, percorrendo centenas de quilômetros por terrenos desconhecidos e majoritariamente montanhosos, para reunir textos do Butão, Sikkim e da região de Dolpo, no norte do Nepal. Enquanto isso, Santen mantinha a oficina funcionando. Uma dessas viagens acabou sendo transformadora. Sanjay havia viajado com o abade de Yungundrung,
Sherab-Tempai Gyaltsen, até o mosteiro Bom próximo a Sanlin, em Dolpo. Uma jornada longa e difícil desde Delhi até as montanhas semi-estradas da remota província nepalesa. A biblioteca do mosteiro revelou-se um tesouro de manuscritos sagrados, com as suas paredes repletas de centenas de compartimentos de madeira, cada uma contendo um pecha, um conjunto de páginas oblongas envoltas em seda. Eles passaram um mês ali, escolhendo manuscritos para transferir a Delhi antes de seguirem para o mosteiro Shipishok, também em Dolpo. Estavam se preparando para partir de Shipishok quando receberam um pedido estranho. O homem a cavalo chegou com uma mensagem de um ocidental implorando que adiassem a partida por um dia para que ele pudesse encontrá-los. O abade queria alcançar o sopé de uma passagem difícil antes do anoitecer. Respondeu com uma mensagem pedindo que ele viesse imediatamente. Logo, o homem de estatura mediana, com olhos gentis emoldurados por sobrancelhas espessas, apareceu à porta do mosteiro. Exalando uma aura de autoridade, o renomado estudioso britânico David Snellgrove apresentou-se ao abade e a Sandier. Snellgrove era produto do sistema de escolas públicas britânicas, nome dado na Inglaterra e País de Gales às escolas privadas exclusivas, que forneciam administradores para as colônias do Império Britânico. Alistou-se no exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial e foi treinado como oficial de inteligência antes de ser enviado à Índia. Sua missão ultra-secreta envolvia decifrar códigos japoneses. A maioria dos soldados britânicos estacionados na Índia achava a vida ali desagradável ou, no máximo, tolerável e sonhavam com o dia que pudessem voltar para casa. Não Snellgrove. Ele ficou encantado com os costumes e paisagens exóticas do Oriente, passando quase todas as horas de lazer aprendendo sobre o seu novo ambiente. Em 1943, enquanto se recuperava de uma doença em um hospital britânico nas montanhas do Himalaia, perto de Darjeeling, Snellgrove começou a explorar a região montado em um pequeno cavalo branco. Suas andanças o levaram a mosteiros budistas que o fascinavam, especialmente um na vila de Alobari. Ele descreveu sua experiência em uma carta enviada para casa, que dizia: o edifício tem formato de pagode, com 3 andares. Um Buda está sentado em cada um, e, de cada lado, há bodhisattvas, seres superiores de status divinos, sendo o principal deles um Senhor da Misericórdia, ou da Compaixão, como nós falamos, né, também, Avalokiteshvara, com 11 cabeças e 1000 braços. O teto e as pinturas nas paredes são vívidas em azul, vermelho e dourado, retratando mais Budas e deuses, bem como cenas dos céus e dos infernos. Ainda há tanto que não entendo, isso ele dizendo na carta, né? Para sua surpresa, descobriu que os monges do mosteiro de Alobari falavam tibetano em vez de hindi e olhavam para o Tibete em busca de orientação espiritual. A curiosidade de Snellgrove logo se transformou em um profundo interesse por tudo que era tibetano, e ele começou a devorar livros sobre o assunto, incluindo um dicionário tibetano e um manual de gramática. A licença de reabilitação de Snellgrove expirou e ele retornou à sua base, 16 milhas ao norte de Calcutá, onde é atualmente Kolkata, onde foi promovido a chefe de inteligência da área naval. Em Calcutá, contraiu malária, uma doença que assolava o país, afetando 1/4 dos 330 milhões de habitantes da Índia na década de 1940.
Snellgrove passou 5 semanas em um hospital, onde ocupou seu tempo dominando as complexidades da ortografia e gramática tibetana. Bom, o cara devia ser muito inteligente, né? Porque em 5 semanas aprender a ortografia e gramática tibetana não é para qualquer um. Algumas semanas depois, a caminho de um sanatório militar em Darjeeling, encontrou-se sentado ao lado de um homem asiático vestindo o uniforme do exército britânico. Perguntou ao homem se falava tibetano, ao que ele respondeu: "Mas eu sou tibetano." Latsering, capitão do corpo de inteligência britânico, convenceu Snellgrove a acompanhá-lo até Kalimpong, em vez de ir a Darjeeling, pois era um lugar melhor para estudar tibetano. Esse provou ser um dos encontros mais afortunados da minha vida, escreveu Snellgrove mais tarde. A ferrovia terminava em Darjeeling e Snellgrove e seu novo conhecido seguiram de carro cerca de 50 quilômetros a nordeste até Kalimpong, uma cidade situada em uma rota comercial estratégica que ligava o Tibete Central à Índia. Nessa cidade, conhecida por seus mercados de flores e pelas residências de militares britânicos e burocratas coloniais, Snellgrove iniciou um estudo do tibetano que o levaria a se tornar uma das maiores autoridades mundiais em budismo tibetano e cultura tibetana. De fato, para quem procura, especialmente textos acadêmicos, livros sobre o budismo tibetano e sobre o Bon, vai encontrar muitos textos do Snellgrove, né, até hoje. Seus estudos continuaram até sua dispensa ao final da guerra. Procurando um emprego que lhe permitisse seguir seu interesse pela religião tibetana, Snellgrove decidiu prestar o exame do serviço civil na esperança de conseguir um cargo no serviço civil indiano. Queria ser designado para um posto remoto na Índia, onde pudesse continuar seus estudos acadêmicos nas horas vagas. Suas esperanças foram frustradas pela decisão da Grã-Bretanha de conceder independência à Índia em 1947. Assim, por força das circunstâncias, uma vida imaginada de obras práticas no subcontinente indiano, intercalada com pesquisas acadêmicas locais, típica da vida dos membros mais dignos do serviço civil indiano, estava destinada a se tornar uma vida de pesquisa acadêmica por si só, que só se mostrou tolerável quando combinada com novas aventuras em terras estrangeiras. Sua curiosidade insaciável sobre o budismo levou Snellgrove a passar 3 anos estudando sânscrito tibetano e chinês clássico, e cerca de 1 ano estudando com o eminente tibetólogo Giuseppe Tucci, em Roma, onde ficou encantado com a cultura italiana, dizendo aos amigos: "Se houver uma próxima vida, gostaria de nascer na Itália." Depois, passou 2 anos na School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres. Durante a década seguinte de estudos e viagens, ele também aprenderia a falar. Quando Snellgrove partiu para a remota fronteira do norte do Nepal em setembro de 1960, já acumulava 7 anos de pesquisa acadêmica, a maior parte realizada em campo. O estudioso britânico havia visitado a região pela primeira vez em 1956, quando soube que se chamava Dolpo. Lá, encontrou praticantes do Bon e passou a se interessar cada vez mais pela religião mais antiga do Tibete. Quase tudo que os estudiosos sabiam sobre o Bon vinham de fontes budistas, muitas das quais viam o Bon da mesma forma que os católicos viam o islamismo durante as cruzadas. As fontes retratavam falsamente o Bon como uma religião bárbara, com cerimônias estranhas e por vezes sangrentas. Quanto mais aprendia sobre o Bon com seus praticantes,
Mas Snellgrove percebia que Bon e budismo eram semelhantes. Olha que forte isso, né? E é verdade. Não sei se alguém aqui já leu alguma coisa de uma autora chamada David Neal. Como que é o primeiro nome dela? Me esqueci o primeiro. A David Neal. Era uma autora meio mística do início do século XX, dessa turma da Helena Blavatsky, etc. E esse pessoal aprendeu sobre o bom a partir de fontes budistas. Então, no Ocidente, no século XX, até hoje ainda é um pouco disso, né? Muito do que as pessoas assim que não são praticantes como nós sabem sobre o bom é essa caricatura que vinha dessas leituras dos budistas tradicionais em relação ao bom. Dolpo, embora parte do Nepal era etnicamente tibetana, Dolpo, embora parte do Nepal, era etnicamente tibetana. Nossa, pessoal, agora que eu vi, o horário está passando, hein? Alguém colocou ali Alexandra David Neal, exatamente, né? Então, assim, a Alexandra David Neal tem livros interessantes para quem gosta de uma leitura até meio fantástica, assim, sobre o Tibete, esse Tibete mítico. Mas em relação ao bom, ela não estava bem informada. Dolpo, embora parte do Nepal, era etnicamente tibetana. O Nepal anexou a região após invadir o Tibete em 1768. A ocupação chinesa do Tibete impedia Snellgrove de estudar a religião tibetana lá, mas a região de Dolpo era tão dominada pela cultura tibetana que servia como um bom substituto. A maioria dos habitantes falava tibetano e os alfabetizados escreviam em tibetano. Snellgrove encontrou apenas algumas pessoas em Dolpo que sabiam algumas palavras em nepalês. Então, embora fosse Nepal, pouca gente falava nepalês ali, a maioria falava tibetana. Lembrando que o Choikor, que é um dos nossos professores aqui do Lingmincha, vem dessa região de Dolpo. Enquanto se preparar... Vamos terminar, pessoal? Vamos terminar, porque já deve estar chegando o nosso querido Geshe-dema. A gente tem que preparar a sala, então vamos terminar aqui com a chegada do Snellgrove na região de Dolpo. Inserir comentário. Terminamos aqui em 2 de setembro. Então, por hoje é isso, amigos e amigas. Gratidão. Sempre muito bom estar aqui aprendendo com vocês. A gente está aprendendo juntos. A gente está nessa jornada aí que falta pouco para terminar. Hello, Lulu. Felipe, pode interromper a gravação?